Bom dia a todos. Bom dia. Gostoso. Que a doce paz de Jesus continue nos envolvendo, para que esse envolvimento nos fortaleça e nos dê a oportunidade da continuidade à nossa evolução enquanto planeta Terra. Estamos trazendo um tema, um tanto que, muitas vezes, apreensível, no primeiro momento, para nós que estamos na caminhada de evolução. E, por conta desse tema, eu vou agradecer a oportunidade bendita de aqui me encontrar, do convite recebido pelo nosso irmão Ronaldo, que assim o fez, e agradeço a espiritualidade por ter intuído a ele e a casa me aceitar para que possamos trazer as informações das quais a doutrina nos oferece. Então, vamos entrar no nosso tema da nossa manhã. As leis morais, como é que ela está para nós? Enquanto espíritas, enquanto apenas simpatizantes. O que nós vamos trazer para nosso interior, para que nós possamos trazer a nossa reformação e voltar para a casa do Pai com um pouco mais de entendimento. Então, nós buscamos trazer, para que tenhamos o conhecimento, as informações que nos vêm desde o momento em que Moisés se fez presente conosco. Moisés trouxe para nós o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E com esses 10 mandamentos, nós tivemos a informação de muitas das situações das quais podemos ou não fazer em relação à nossa transformação. Mas, mais adiante, quem nos chega? Jesus. Jesus traz para nós que ele não veio destruir a lei, e sim fazer com que a lei de Moisés se fizesse cumprir. Traz as informações para nós. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim fazer que as fossem cumpridas. Então, todas as leis que os profetas, antes de Moisés, trouxeram, hoje, com Jesus, nos chega através da codificação. E desde aquele momento de Moisés até Jesus, e que chega agora com Kardec, porque Kardec nos dá a condição temos a condição de compreender um pouco melhor aquilo que Jesus trouxe, e que naquele momento, como nós não tínhamos tanto conhecimento, a faculdade de entendimento, Kardec fez a diferença e traz para nós com muito mais facilidade. Algumas situações ficam difíceis, porque assim o homem a faz. Então, nós temos lá no Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoem, através do prefácio, a mensagem que nos diz como foi que tudo iniciou. Vou pedir permissão para vocês para estar lendo aqui e vou passar a sequência na tela. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se fez, movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalharam-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som da trombeta, e os coros de anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do
universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Essa mensagem se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, como prefácio, porque foi uma das mensagens espirituais que chegou e que cabe a codificação a essa introdução. O deu ao Espírito de verdade. Para que nós possamos ter a compreensão, porquê dessa mensagem, nós trazemos porquê. Desde o primeiro momento em que Jesus vem ao planeta Terra com os espíritos de escola, quem se encontra com ele presente? Nesse momento, Kardec já está junto. E que vem trazendo até os dias atuais, depois que Jesus volta para a casa do Pai, Kardec retorna, agora então para trazer as informações que nós vamos ver a seguir. Então, no século XIX, desce à Terra Allan Kardec, da Pleiade de Espírito de Verdade, espírito superior que contava com a Pleiade do Espírito de Verdade e tornou porta-voz do Espírito de Verdade. Para falar para nós com relação ao livro dos Espíritos, nós vamos buscar o entendimento que todo o livro do Espírito, o livro inteiro dos Espíritos, ele traz toda a codificação. Se nós quisermos ter uma informação do que é a codificação, é começar a estudar o livro dos Espíritos, que vai trazer para nós a codificação como um todo. Cada ponto vai nos dar a amplitude de buscar mais conhecimento. Então, nós temos lá no livro dos Espíritos, a primeira parte que fala as causas primárias, a segunda parte, o mundo espírita ou dos espíritas. No entanto, o livro dos Espíritos é dividido em 3 partes. E a nossa, para o momento, é a terceira parte, que fala da lei divina ou lei natural. Por que natural? Porque é nossa. Nós somos criados, como nos é dito, a semelhança divina. Então, tudo que Deus criou é de ordem natural. Sendo de ordem natural, tudo é da própria natureza. E aí trazemos a questão 614, que é a primeira colocação da parte terceira. E essa questão diz assim para nós: o que se deve entender por lei natural? Né? Tudo que está na natureza, sabemos que é natural. Sendo assim, a lei natural é a lei de Deus e é a única, verdadeira, para a felicidade do homem. Queremos ser felizes? É começar nos deixarmos embalar e praticar a lei divina, a lei natural, que fará a diferença para toda a nossa vida. Ela indica o que deve ou não fazer, e o homem é infeliz quando ele se afasta dessa lei. Será que conseguimos burlar a lei? De forma alguma, porque estamos vivendo na própria natureza, estamos embalados nesse conjunto de amor divino, e faz a diferença no momento em que a gente acaba por nos deixar envolver na lei. Podemos praticar essa lei? É natural, então podemos. A questão ainda nos fala a informação que a lei que rege a matéria, o movimento dos astros, as substâncias químicas, os fenômenos magnéticos, os seres vivos e outras tantas, são todas leis naturais. Então, por que será que eu não compreendo tanto uma lei magnética? Porque através da minha condição magnética eu envolvo o meu semelhante. Porque através do meu pensamento eu envolvo o meu semelhante. A questão 617, lá do Livro dos Espíritos, ela continua nos dizendo: os Espíritos dizem, todas as leis da natureza são leis divinas.
divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. Então, aqueles químicos que estão trabalhando, que estão desenvolvendo a tecnologia, será que eles são simplesmente inteligentes? Não, é lei divina. Tudo que eles fazem só chegam a eles pela permissão do nosso Pai Maior. Ou seja, a física, a química, a biologia, a história, a sociologia, a astrologia, o direito e todas as outras formas de procedimento de ordem profissionais só acontece com a lei divina. Todavia, se são cientistas sinceros e honestos, no seu campo de pesquisa é, na verdade, considerado um sacerdote de Deus. Se nós buscarmos esses cientistas que hoje estão voltados para colocar em benefício da humanidade, e não em benefício do bolso, se faz a diferença. Por quê? Porque são discípulos do nosso Pai de amor. Estão fazendo a diferença na questão da própria evolução. O homem de bem, que estuda e pratica as leis da alma, ou seja, a lei do espírito enquanto alma encarnado, vai trabalhar a lei moral. Nessa condição, acaba se unificando com a lei do universo, junto aos cientistas dos quais não tem nada a ver com isso. Temos sim. Como é que está a nossa condição de magnetismo para envolver esses irmãos que estão buscando fazer a diferença para o próprio planeta? Porque todos estão estudando as leis naturais. Deus deu a todos os homens meio de conhecer sua lei? É uma pergunta que às vezes, né? Eu não tenho capacidade de. Temos sim. Estamos com toda essa predisposição. Muitas vezes não confiamos em nós mesmos. Então, nos é dito que todos podem conhecê-la, mas nem todos ainda temos a condição, a faculdade para poder entender essa lei. Um dia todos teremos. Mas vai depender do quê? Da nossa condição de buscar, de pesquisar, de estudar, de colocar em prática no nosso dia a dia. Acima de tudo, servindo e fazendo caridade ao nosso semelhante. Os que compreendem melhor são os homens de bem. E, além de procurar compreender, eles buscam pesquisar. Como Santo Agostinho fazia quando ia dormir, ele perguntava a ele mesmo: será que tem alguém que tem algo contra mim? Será que eu fiz o bem necessário quanto o Pai assim me permite fazer? Portanto, é uma forma de pesquisar a nós mesmos, a buscar o nosso interior. Os maus, por mais intelectualizados que sejam, não compreendem. Porque imagina se os maus compreendessem as leis divinas, de que forma atuariam para com essas leis? Então, o que Jesus nos trouxe? Que ele buscava os simples e humildes de coração. E aqueles que precisavam de remédios, que somos todos nós, enquanto aqui na matéria estamos. No entanto, todos as compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Além da bondade, é preciso procurá-la, e só encontra aquele que busca. Então, nós lemos no início aqui do nosso prefácio, que nós trouxemos que aquele que diz, Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus. Será? Então, precisamos praticar a nossa transformação interior, a nossa reforma, e auxiliar os nossos irmãos de caminhada evolutiva. E encontrando a lei divina, entra em sintonia com Deus, refletindo o Criador, assim como reflete o céu. O sol? Será que cada um de nós reflete o sol divino? Claro que sim. De acordo com a nossa conduta moral que nós trouxemos anterior. Como está o meu pensamento? Como é que eu estou sendo visto pelo outro? Por aquilo que eu penso, que eu faço, pelas minhas
ações, não pelo que eu falo, porque muitas vezes eu posso falar e não realmente exercer aquilo que eu estou dizendo. É uma das situações que nós devemos buscar e trazer para nós. E a questão 624 fala lá para nós, do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, que característica do homem de bem, ele é inspirado por Deus e pode reconhecê-lo pelas suas obras e pelas suas palavras. Então, hoje nós estamos colocando aquilo que está no nosso interior ou aquilo que nos é dito para ser falado, que a mídia nos oferece? Quantos de nós buscamos trazer o que é de lei humana? E a lei divina? Como ficou? Não é? Algo que precisamos buscar e trazer para a nossa avaliação. Onde está escrito a lei de Deus? Algo que muitas vezes as pessoas ficam, eu não sei qual que é a lei divina, mas está aqui. Ela está na nossa consciência. Todo o Evangelho de Jesus está dentro de nós, assim como toda a codificação. Não fomos criados à semelhança divina? Não fomos criados à essência divina? Pois é, então trazemos tudo que é do nosso Pai de amor em nosso ser. Basta queremos trabalhar e fazer a diferença. Então, para aqueles que só buscam a Bíblia, será que a Bíblia é aquilo que está lá fora? Nós costumamos colocar Deus fora, a Bíblia fora. Mas onde que está a Bíblia? Em nós. Está em nosso ser. É que, com o passar do tempo, nós nos afastamos do que nos foi dito pelo Criador, assim quando saímos da sua casa como filho pródigo. E não se faz diferença a questão da codificação do Evangelho, que também está todo dentro de nós. Basta querermos, fazermos buscar. Aí eu não lembro de nada. O Pai nos deu esse esquecimento para que pudéssemos ter o valor das nossas obras e aí colocar em prática. Na questão 622, da terceira parte do Livro dos Espíritos, por que eu estou citando? Para que nós possamos buscar a veracidade do que estamos trazendo. Não ficar com aquilo que é nos colocado e não buscar se é certo ou não. Uma vez que o homem traz escrito na consciência a lei de Deus, a necessidade de revelar, não, eu já sei tudo, para que eu vou buscar? O que a codificação nos traz através também das literaturas? Deus quis que fosse lembrado, porque nós esquecemos. Quantas vezes nós começamos a ler o livro do Evangelho, algum livro de literatura, algum romance, e nós entramos ali e falamos, nossa, isso aqui é para mim, principalmente no Evangelho. Por quê? Porque está em nós. Nós já vivenciamos, mas com o passar do tempo, esquecemos. Se nós buscarmos nós mesmos em reencarnações passadas, mais próximo à época de Jesus, mais próximo a Moisés, os profetas, nós vamos lembrar de fatos, porque parece que nós estamos ali naquela história vivida. Quando nós lemos, trazemos para o nosso interior, já se faz em nós. Por quê? Porque vivemos realmente. Então, não é nada de alarde, é real, porque está em nós. Então, o buscar é o nosso, e no nosso interior, lidar com o que de mais sagrado há no ser. O que há de mais sagrado em nós? As nossas práticas. Não foi isso que Jesus disse? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o nosso coração? E se o nosso tesouro está em nós, já podemos fazer a diferença. Porque podemos buscar em nós mesmos para fazer o nosso melhor. Então, o buscar e, no nosso interior, lidar com o que há de mais sagrado no ser, pois somos juiz de nós mesmos. Tudo está gravado em nossa consciência, e por isso que o natural mexe com a gente. Quantas vezes o Evangelho mexe conosco? Por quê? Está em nós.
E nós, em certas situações, podemos ter mexido, burlado alguma lei. Segundo os espíritos superiores, estamos com o Evangelho, a Bíblia, na mão, só para relembrar, só como um lembrete, pois a lei divina, por ser de ordem natural, dorme em algum de nós. Está presente em nós. É menosprezada por outros. E o Criador determinou que fosse, ou sejam, alguns desses irmãos, o portador da voz de lembrar e fazer despertar o que está adormecido em nós. Nada se muda, como a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Por que se transforma? Porque agora nós vamos relembrar e transformar e colocar em prática o que nós já vivenciamos em certas reencarnações e que agora possamos praticar se for de nossa vontade. Para que entendamos com mais facilidade os ensinos e as exemplificações de Jesus, Kardec traz, através do critério pedagógico, tão somente para a nossa orientação, a fim de que possamos estudar, educarmos-nos e viver essa parte tão importante que é a contribuição do Espiritismo para a evolução do pensamento religioso na Terra. Então, como está a nossa religiosidade? Não precisamos ser especificamente espírita, mas como é que vive a religiosidade em nosso ser? Já trazemos tudo em nós. Falta fazer? Desenvolver, despertar aquilo que nós deixamos por alguma razão, por algum momento, adormecer. E o Pai de amor, que respeita o nosso livre-arbítrio, ele permite que possamos estar nos renovando constantemente. E aí, a terceira parte, também nós vamos encontrar o capítulo 2, lá no livro dos Espíritos na Lei dos Morais, que fala sobre a lei de adoração. Como será a lei de adoração? Será que eu viver 24 horas dentro da casa espírita é uma lei de adoração? Será que eu viver 24 horas fazendo prece ou orando é uma lei de adoração? Na questão 649 é dito: em que consiste a lei de adoração? É a elevação do pensamento a Deus pela adoração da alma, que nós vamos nos aproximando novamente do nosso Pai de amor. E quando nós voltarmos para casa, não vamos voltar como filho pródigo, sem nada. Vamos voltar agora com um equipamento de adoração treinado, através das próprias experiências vividas aqui na matéria. Vai fazer a diferença? Como é que esse Pai vai nos receber? Se o Pai da Terra, quando nós voltamos para casa com algo de evolução em nós mesmos, nos recebe com carinho, amor, imagina o nosso Pai que está nos céus. No entanto, a verdadeira adoração é a do coração, sentimento sincero, verdadeiro, fazendo bem e evitando o mal. O coração pensa? Sabemos que não, não é? Então, qual que é a verdadeira forma que é levada para o coração? Os nossos pensamentos que vão levar a sensação ao coração e nós vamos agir fazendo a diferença no nosso dia a dia. Com quem? Primeiro com nós mesmos. Será que eu estou me amando realmente? Será que eu estou procurando trazer o melhor para o meu ser? Será que eu estou procurando fazer a verdade que o Pai permitiu que viesse em mim? Conheça a verdade nos libertará. Será que eu estou procurando fazer isso? E quando eu faço isso, obviamente eu estou evitando o mal em mim, como nós vimos anteriormente, estamos deixando brilhar o nosso sol interior para aquele que é o nosso irmão de caminhada evolutiva. A questão 649, em que consiste a lei de adoração? Nós vimos que essa lei, ela nos favorece para que tenhamos uma condição de alma, enquanto encarnada, de evolução. Se nós pudéssemos mudar o nosso dia
com os pensamentos elevados, voltados para esse sol que está em nosso interior, fará a diferença primeiro para mim, para que nós possamos auxiliar o nosso semelhante. A prece é um ato de adoração. Por que o espírita ora? Olha, eu sou espírita, para que eu preciso fazer oração? Eu já recebo tudo. Sem que eu peça, o Pai já está me doando. Muitos de nós podemos pensar assim. Será que vai fazer a diferença se eu não fizer uma oração? Então, por que é pedido? Porque Deus quer que possamos nos aproximar dele nesse momento da oração. De que forma? Quando nós vamos fazer uma oração, nós nos tornamos, se estivermos conectados com o nosso Pai de amor, mais simples, mais humildes. E essa oração vai nos aproximarmos dele. Mas aí, Pai nosso que estás no céu, e meu carro e minha louça... Estamos nos aproximando do Criador? Sabemos que não. Então, para fazer essa oração, é necessário poder fazermos a nossa ligação mental com o nosso Pai, porque Ele vai nos auxiliar em tudo que pedirmos, desde que não seja para que possamos sucumbir. E isso todos podemos fazer, não importa onde estejamos, como estejamos, com quem estejamos. A qualquer momento podemos fazer essas orações e pedir por nós e também pelo nosso semelhante. Os espíritos só pedem que possamos ter disciplina, um coração amoroso. A todo momento que nós tivermos disciplina para poder fazer uma oração, já começamos a disciplinar a nós mesmos. A todo momento que nós tivermos a condição de poder fazer essa oração, nos ligando a esse Pai, esse Criador, que tudo nos dá, que tudo nos oferece, que também propicia o meio para que possamos ter a nossa própria evolução, nós já temos a condição de ter um coração amoroso. E aí, fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar, servir, fazer a caridade. Sim. Pela prece, podemos louvar, pedir e agradecer a Deus. Agradecimento que será uma forma de gratidão. Será que nós agradecemos ao Criador por tudo que recebemos? Já começamos pelo dom da vida, de estarmos aqui na matéria, com a oportunidade bendita da nossa própria evolução. Olha o presente que o Criador nos dá. Porque se estamos aqui é pela permissão dele, senão não estaríamos. Será que agradecemos? Hoje é muito comum as pessoas ficarem falando em gratidão. Mas será que agradecemos ao Criador? Ou ao homem? Muitas vezes é muito mais ao homem. Agradecimento, será que Deus precisa de nossa gratidão? Não. Mas, na oração com Deus, é que desenvolvemos a nossa gratidão conosco mesmo, por sermos filhos desse Criador bendito. Podemos pedir? Somos peritos em pedir, para proteger a nós mesmos, aos nossos. Mas, e o agradecer? Como é que fica? E louvar? Será que conseguimos louvar? Né? Há colocações que dizem que eu nem sei como louvar, mas trouxemos isso em nosso ser. E podemos fazer a diferença no momento em que nós começarmos a praticar essa forma de conversar com o Criador. Hoje 5 minutos, amanhã 10, depois 15, 20. Nesse minuto, nós vamos começando a aprender a louvar o nosso Pai de amor. Para alguns, é desconhecido essa forma de agradecimento. Para que possamos terminar, nos diz que Kardec desenvolveu as leis morais e escreve uma obra para a explicação dessas leis, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se tivermos dúvida, é só abrir o Evangelho. O que é de necessário para a nossa própria evolução, assim como a prece é um ato de adoração, Kardec desenvolve uma coletânea de preces dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Para que nós possamos buscar como estar buscando a fazer as nossas orações junto com os espíritos, porque no momento em que nós tivermos fazer a nossa oração, a espiritualidade bendita aqui está de acordo, estará presente nos dando auxílio para que possamos fazer o melhor.
Lá no capítulo 11 é dito para nós, lei de justiça, amor e caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amar ao próximo como a si mesmo. É a lei que vem desde os profetas do primórdio das nossas existências. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê a condição, o amparo, de podermos colocar os seus ensinamentos em dia, de podermos colocar o que é trazido pelos 4 evangelistas, que são o seu evangelho, e que não está longe de nenhum, né, de ninguém. E aquele que tiver a possibilidade de conhecer um tiquinho só do evangelho de Jesus, que possa fazer a diferença e servir e auxiliar os nossos semelhantes, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigada. Para eles, né?